O tema que nós vamos tratar hoje é a presença do sagrado, o ego psicológico como obstáculo à espiritualidade. Esse não é um tema fácil de ser tratado. Eu gostaria de dizer inicialmente que, para mim, uma palestra como essa, enfocando esse tipo de tema, ela é muito mais do que uma palestra. Ela é uma viagem que a gente pode fazer em conjunto. Eu não tenho aqui um conjunto de ideias, um conjunto de palavras para despejar em vocês. Nem tenho a pretensão de convencê-los de nada, nem de convertê-los a nada. Eu vou tentar me aprofundar nesse tema, esperando que a gente possa fazer esse aprofundamento juntos. A presença do sagrado. O ser humano, desde a infância da humanidade, desde os primórdios, ele sempre procurou alguma coisa que ele imaginasse ser maior do que ele, ser mais poderosa do que ele. Ignorante a respeito da sua própria condição, por não saber de onde veio, para onde vai, o que está fazendo aqui no planeta, e sem ter condição de descobrir ou de aprender alguma coisa sobre o mistério da morte, o ser humano sempre acreditou em algo superior, em algo transcendental, em algo divino. Desde tempos muito remotos, o homem sempre adorou alguma coisa. Havia povos que adoravam o sol, adoravam a lua, adoravam imagens, adoravam fenômenos naturais. Sempre houve na humanidade essa busca de uma compreensão dos mistérios da existência e também um sentido de adoração, de veneração a algo que o homem supôs ser maior do que ele próprio. Ao longo dessa trajetória, a humanidade sempre inventou muitos deuses, sempre reputou algumas coisas como sagradas. A questão do sagrado remete cada um de nós para a questão religiosa. Normalmente, os homens frequentam igrejas, se tornam membros, partícipes de igrejas, e muitas vezes eles pressupõem que nessas igrejas há o sagrado. No altar haveria o sagrado, ou em algum outro lugar físico. Hoje mesmo no jornal a gente vê que chegou uma imagem de Nossa Senhora de Fátima, vinda da Europa, para Braslândia, aqui no Distrito Federal. Essa imagem foi talhada numa madeira do local onde teria aparecido, onde 3 crianças teriam tido a imagem de Nossa Senhora, e, portanto, hoje mais de 40 mil pessoas estariam em Braslândia venerando essa imagem. Então, a verdade é que o homem sempre adorou coisas, objetos, fenômenos da natureza. E a questão que nós vamos investigar hoje é: existe algo realmente sagrado? Ou tudo não passa de invenção do pensamento? Essa é a primeira pergunta que nós precisamos fazer. Porque, infelizmente,
o pensamento, ele de uma certa forma corrompe tudo. Então você vê, por exemplo, católicos e protestantes adoram o mesmo Deus, seguem o mesmo Jesus Cristo que disse: amai aos vossos inimigos. Só que eles lutam entre eles, se matam às vezes, em nome da religião. Aí eu pergunto, será isso religião? Será que o sagrado tem a ver com a religião? Com a igreja? Ou será que o sagrado pertence a uma dimensão da existência? E teríamos nós acesso a essa dimensão do sagrado? Então, na verdade, a primeira diferença que a gente precisa fazer, que eu acho que é uma diferença básica, é a diferença entre religião, igreja, e religião, religiosidade. Igreja nós conhecemos muitas. Elas atuam no mundo, muitas vezes, dividindo os homens, como esse exemplo de católicos e protestantes. E normalmente as pessoas encaram a igreja como aquela coisa de afinidade, como muitas pessoas às vezes se afinam com um partido político, outras se afinam também com um time de futebol, né? Então a pessoa se diz pertencente a uma determinada igreja. A pergunta é: o ato de pertencer a uma determinada igreja torna a pessoa religiosa? Ou a religiosidade é uma coisa da própria pessoa, uma coisa interna, uma coisa de atitude? E a pessoa poderá ser uma pessoa religiosa estando ou não em uma igreja. Não é? Então eu acho que a humanidade chegou a um ponto em que ela pode começar a investigar essas questões com profundidade e efetivamente começar a separar o joio do trigo. E aí vem a pergunta: o que seria realmente religiosidade? O fato de um padre usar uma batina ou um monge vestir lá um manto amarelo budista, isso tornaria essa pessoa religiosa? A palavra religião, ela vem do latim religare, ligar novamente, algo que se separou. Ligar algo que se separou. O que é que estaria separado e que a religiosidade ou a religião teria o papel de ligar novamente? Certamente é algo que se opera no fundo das nossas consciências. Ou não será necessariamente vestindo uma roupa tal ou qual, ou frequentando a instituição A, B ou C, que tornará a pessoa religiosa. O mero frequentar determinada igreja, ou mesmo adotar certas práticas ou certos hábitos, eu chamaria de religiosidade aparente. Mas o que interessa para nós, eu acho que nós somos pessoas sérias, acho que nós não vamos brincar com essas coisas. Eu acho que se nós nos interessamos pela questão religiosa, certamente nós nos interessaremos pela religiosidade genuína, pela religiosidade real, e não pela religiosidade aparente. Muito bem. Então, essa religiosidade que eu estou chamando aqui de genuína,
ela teria a ver com o religar, o ligar novamente, ligar o que se separou. Eu pergunto, o que é que se separou? O que é que precisaria ser religado? É interessante olhar, às vezes, a etimologia das palavras, porque muitas vezes as palavras foram criadas pelos antigos, que em certas circunstâncias tinham mais sabedoria do que o homem atual. E uma palavra que eu gosto de examinar dentro desse contexto é a própria palavra universo. A palavra universo, ela diz muito a respeito do próprio universo. Porque no seu significado etimológico, universo significa aquilo que é uno e que é diverso. Isso é um paradoxo. Como é que alguma coisa poderia ao mesmo tempo ser una e ser diversa? Se nós formos ao estudo das grandes religiões, nós vamos verificar que todas elas falam na unidade da vida. Provavelmente os antigos que criaram a palavra universo, certamente quando eles se referiram ao uno e ao diverso, o uno, que seria essa unidade existente do universo, certamente teria a ver com a unidade pregada por todas as grandes religiões, a unidade da vida. Toda a vida é una. Então, o que é que teria se separado? Nós. O nosso sentido de eu, o nosso sentido de ego. Cada um de nós é um feixe de pensamentos identificados com o nome que temos, com a profissão que exercemos, com a família que temos, com o nosso corpo, a nossa imagem física, nós somos identificados com ela, com o nosso ambiente social, com o nosso país, com os nossos gostos e desgostos, enfim. O homem, ele encerra dentro de si um processo tipicamente mental. O que diferencia o homem dos animais é exatamente a sua capacidade de pensar. E por ter essa capacidade de pensar, o ser humano usa o pensamento num processo de identificação. E nesse processo de identificação, ele cria aqui dentro esse feixe de pensamentos que a gente vai chamar aqui de ego psicológico. O nosso próprio pensamento faz com que nós nos sintamos separados dos demais. E ele faz com que nós hajamos em função desse sentimento de separatividade. Então, o nosso pensamento está sempre olhando em função de nós mesmos, o tempo todo. Ele está sempre planejando o que vai fazer, sempre ele está se movimentando, especulando a respeito das coisas que gosta, das que não gosta, sempre julgando as outras pessoas, sempre comparando. Nós temos aqui dentro
um movimento permanente, incessante do pensamento. Desde a hora que nós acordamos até a hora que dormimos, e mesmo durante o sono, o pensamento está sempre em movimento. E em movimento de uma maneira caótica, de uma maneira que a gente poderia chamar até de irracional. Ele pula de um assunto para o outro, do outro para o outro, do outro para o outro. Faz-me lembrar a presidente internacional da Sociedade Teosófica, Radha Burnier, que numa palestra ela disse: a mente se assemelha a um macaco. Ele está sempre agitado, sempre em movimento. E mesmo quando ele está parado, ele está se coçando. Quer dizer, ela nunca está realmente em silêncio. Muito bem. O pensamento, ele cria dentro de nós a impressão de que nós somos separados dos demais, separados das outras pessoas, separados da natureza, separados, enfim. E faz com que nós hajamos sempre em função de nós mesmos. Isso se chama egoísmo, ou seja, as nossas ações são quase todas produto do nosso próprio ego. As nossas ações são quase todas ações egoístas. Eu estou me referindo à ação aqui, não apenas à ação no sentido físico. Sentimento é ação, pensamento é ação, falar é agir. A vida, ela está em movimento permanente. E até mesmo quando se está a meditar, se está em ação. Mas a verdade é que esse tipo de vida que a gente vive, baseada nas coisas do pensamento, normalmente ela não tem nada a ver com o sagrado. Ela não tem nada a ver com a religiosidade. Esse tipo de vida de interesses, de estar sempre procurando o seu próprio bem-estar, de estar sempre procurando o seu lucro, só estar procurando aquilo que lhe é aprazível e procurar evitar o que é desconfortável. E esse é o padrão da nossa existência. Esse tipo de vida que a gente leva é uma vida de infelicidade, é uma vida de sofrimento, é uma vida de medo. A gente não admite que tem medo, mas o medo, ele subjaz quase todas as nossas atitudes, não é? Enfim, todos nós estamos submersos na vida do pensamento e presos na rede do pensamento. E quando, partindo desse estado de consciência, nós projetamos deuses, certamente esses deuses, produto das nossas próprias projeções, não terão nada a ver com o sagrado. A maioria das pessoas, quando procura Deus ou quando procura religião, é quando precisa de alguma coisa. A maioria. Normalmente, as pessoas rezam para pedir. E a religião passa a ser uma espécie de barganha, não é? As pessoas que fazem promessa, elas pedem a santos ou a pretensos santos que lhe aconteçam determinadas graças, porque elas desejam muito aquilo que elas estão pedindo. E muitas vezes até aquilo acontece, porque desejo é uma força poderosa, o desejo atrai as coisas, não é? Então, muitas vezes elas alcançam essas graças e pagam as promessas, fazem sacrifícios para aqueles pretensos santos em troca do benefício recebido. Então a religiosidade aí,
ela se coloca também como um ato de egoísmo. Às vezes não é para a própria pessoa, às vezes ela pede por um outro, por um parente querido. Ainda assim, é alguém que aquela pessoa gosta muito, não é? Mas a questão que eu trago aqui para vocês é: existe uma religiosidade que esteja além de tudo isso, que não seja uma barganha, que não seja uma troca de interesses, que você não esteja a pedir nada para si? Em outras palavras, é possível descobrir nessa vida algo que seja genuinamente sagrado? Eu estou fazendo essa pergunta a mim mesmo e peço que vocês se perguntem a si mesmos, porque isso aqui não é uma troca de ideias, isso aqui é uma investigação. Nós estamos investigando juntos. Diz Jiddu Krishnamurti que o pensamento não pode produzir o sagrado. Eu vou até aproveitar para citar um pequeno trecho dele, em que ele diz o seguinte: a menos que exista essa coisa que é totalmente sagrada, que não está contaminada pelo pensamento, a vida carece de uma profunda significação. Existe algo que o pensamento jamais pode alcançar e que, portanto, é incorruptível, atemporal, eterno e sagrado. Vejam bem, toda pessoa dita religiosa, de alguma maneira, ela procura Deus. Só que na maioria das vezes ela procura Deus através do pensamento. Ela procura algo que lhe dê conforto, que lhe dê segurança, que lhe dê uma confiança de que depois da morte ela vai ter um lugar bom, talvez no céu. Não é? Mas toda essa busca de Deus através do pensamento, através desse processo de busca de segurança, provavelmente nos levará ao encontro com falsos deuses. Muitas vezes nós encontraremos exploradores religiosos. Quantas religiões existem hoje explorando pessoas, ou até fazendo uma lavagem cerebral nas pessoas, e as pessoas ficam repetindo e repetindo e repetindo coisas. E eu pergunto a vocês: será que a religiosidade tem a ver com repetir alguma coisa? Em outras palavras, é possível nós descobrirmos dentro de nós mesmos um estado de consciência que seja por si mesmo luminoso, claro, vivo, onde haja sabedoria, onde haja amor e onde haja uma ação natural condizente com o amor e com a sabedoria? Das duas, uma: ou nós encontramos dentro de nós essa fonte de amor, de sabedoria, de inteligência, algo que possa realmente ser chamado de sagrado, e a partir desse estado de consciência permitirmos que as nossas ações sejam condizentes com esse estado, nós não seremos pessoas religiosas. Nós poderemos frequentar qualquer igreja, qualquer instituição. Ou você toca dentro de você um ponto da consciência onde você já não se sente mais separado das pessoas, onde você sequer se lembra de si mesmo, e a partir dessa dimensão da consciência
você pauta a sua vida, ou nós vamos falar infinitamente sobre religiões, sem sermos pessoas religiosas. Então a religiosidade é uma coisa de vida, é uma coisa de consciência, e é uma coisa de ação condizente com essa consciência. Eu não digo que a pessoa que pertence a uma determinada religião não possa ser uma pessoa religiosa. Eu acho que ela pode, desde que ela toque dentro dela aquele estado de consciência que faz com que a vida dela seja naturalmente uma expressão de inegoísmo. Quando a gente vê, por exemplo, uma pessoa como Madre Teresa de Calcutá, que a sua vida naturalmente era uma manifestação de amor e de doação, você tem aí uma pessoa realmente religiosa. Agora a gente vê muitas instituições religiosas em que os ditos sacerdotes assalariados, eles estão interessados muito mais naquela coisa de ter poder sobre outras pessoas, né, de receber dinheiro dessas pessoas. Isso não tem nada a ver com religião. Eu acho que para a gente poder tocar dentro da gente essa dimensão da consciência em que a religiosidade brota em nós, a gente precisa compreender bem os mecanismos e os truques do nosso próprio pensamento. O pensamento, ele é muito rápido, muito fugaz. E ele tem um hábito tão forte de se conduzir por motivações egoístas, que muitas vezes até atuações pretensamente altruístas, o pensamento subliminarmente é movido por pretensões egoístas. Eu me lembro de uma passagem que um indiano perguntou a Krishnamurti sobre se dar comida aos pobres é um ato de amor. E ele disse: depende. Se você alimenta os pobres para se eleger vereador, certamente não será um ato de amor. Se você alimenta o pobre para que os outros vejam o quanto você é magnânimo, também não será um ato de amor. Se você alimenta o pobre esperando que ele lhe seja grato, também não será um ato de amor. Esse exemplo mostra como muitas vezes uma mesma ação, ela pode vir motivada por vários tipos de motivações egoístas. E, portanto, só compreendendo, percebendo esses mecanismos e esses truques do nosso pensamento, é que nós vamos poder, talvez, aprender a serenar o pensamento. O pensamento não pode ser reprimido. Todo esforço pela repressão do pensamento, ele parte do próprio pensamento. E, portanto, ele é um esforço condicionado, do qual só gera conflito e repressão. Há uma diferença entre você reprimir o pensamento e você serenar o pensamento. O processo de serenar o pensamento não é um processo de conflito com o pensamento. É um processo de observação do pensamento e de observação isenta do pensamento. Na medida em que você percebe que o pensamento tem um movimento mecânico, automático,
e você vê aquele movimento, sem querer reprimi-lo, você já vê que há um espaço entre você e o pensamento. E nessa hora, você pode dirigir o pensamento, não lutar contra ele, não reprimi-lo, mas você pode desviar, aquietar, serenar, silenciar. E quando vem outro pensamento, você não vai ter uma explosão de ira, porque você tem o desejo de reprimir o pensamento. Então você vai observar novamente o pensamento e serenamente vai permitir que ele saia, porque você está consciente entre o espaço que existe entre o pensamento e outro. E é nesse espaço que nós podemos dizer que está a dimensão da consciência, onde pode ser encontrado o sagrado. Isso é algo que ninguém pode nos levar. Cada um de nós irá descobrir ou não por si mesmo. É preciso um esforço de elevação, é preciso intensidade, é preciso percepção, sutileza, para ver que o mundo do pensamento é o mundo da prisão e que existe uma dimensão da consciência que se abre no espaço entre o pensamento e que se manifesta no silêncio do pensamento. Mas esse silêncio, como eu disse, ele não pode ser imposto. Ele não pode ser produzido pelo próprio pensamento. Assim como o sagrado não pode ser produzido pelo próprio pensamento. O que nós podemos fazer é estar consciente dos movimentos do pensamento e, naturalmente, arrumarmos a casa para permitirmos que o sagrado venha a nós. Reparem bem, nós somos condicionados desde a nossa infância, e o ser humano é condicionado há milhões de anos a produzir as coisas com o pensamento. O pensamento tem um valor muito grande para as coisas materiais, para as coisas práticas. Ele é que nos permite viver como pessoas civilizadas, que nos permite construir casas, automóveis, enfim, todas as coisas práticas que trazem conforto e comodidade ao nosso corpo. Mas se por um lado o pensamento tem todo esse valor utilitário, nós podemos dizer que em termos espirituais, em termos de religiosidade, em termos de encontro com o sagrado, o pensamento é o nosso maior obstáculo. Como dizia Blavatsky no livro A Voz do Silêncio, a mente é a assassina do real. O real é um estado de consciência, é uma dimensão que está além do pensamento. Não quer dizer que o pensamento não exista e que não se bote a funcionar, mas que a consciência não está presa por ele. A consciência está em silêncio e, partindo desse silêncio, ela age. Age com sabedoria, age com amor, age de uma maneira a gerar ordem na vida. Porque essa vida que nós vivemos, baseada no pensamento, que fica comparando, julgando, condenando, desejando, aspirando, esse tipo de vida é a vida da desordem.
É a vida da confusão. É a vida dos problemas e dos conflitos. Agora, essa dimensão da consciência, a qual nós podemos ter acesso, se formos capazes de descobrir o espaço que existe entre os pensamentos e o poder que existe no silêncio dos pensamentos, a energia que vem dessa dimensão é a energia religiosa. É a energia que nos transforma, que nos lava internamente, que nos purifica. É uma energia incorrupta. É uma energia criadora. E é uma energia que traz ordem nas nossas vidas, que nos faz agir com sabedoria perante os desafios que a vida nos apresenta. Mas como nós não somos capazes de tocar essa dimensão da consciência e abrir um canal em relação a ela e permitir que a energia dessa outra dimensão flua para a nossa própria vida, nós vivemos na vida da desordem, do sofrimento e dos problemas. Krishnamurti volta a falar nessa questão do silêncio e do sagrado. Ele diz: o que é então o sagrado? Pode-se descobri-lo só quando o pensamento ha encontrado por si mesmo o seu lugar exato, sem o esforço, sem o exercício da vontade. E quando existe esse imenso sentido de silêncio, o silêncio da mente, na qual não há nenhum movimento do pensar. Ele diz que só no silêncio da mente é que se pode descobrir o sagrado. Para mim, a palavra sagrado tem extraordinária significação. Mas não quero fazer propaganda dessa palavra. Tendes de percorrer sozinho esse caminho. Não verbalmente, porém realmente. Tendes de morrer verdadeiramente para tudo o que conheceis, vossas lembranças, tribulações, prazeres, tudo isso pertence à dimensão do pensamento. E quando não houver mais ciúme, nem inveja, nem tortura, nem a tortura do desespero, sabereis então o que é o amor, e vos encontrareis com aquilo que pode ser chamado de sagrado. Eu acho que isso é muito profundo, gente. Eu acho que é muito cômodo nós frequentarmos igrejas e adorarmos imagens e atribuirmos às coisas ou às pessoas a condição de sagrado. Muito mais difícil é encontrar o sagrado aqui e agora, no instante. Algo que não é produzido pelo pensamento, algo que não é projetado para o futuro. Eu vejo, por exemplo, que uma palestra como essa é uma oportunidade de comunhão que a gente tem. Para mim isso é uma coisa sagrada. É um instante sagrado. Eu próprio acabo descobrindo muito mais quando eu tento investigar esse tipo de assunto junto com vocês do que quando eu reflito sozinho. Porque aqui nós fazemos uma comunhão, nós somos uma comunhão. E ou o sagrado se manifesta aqui e agora, e nós temos abertura para ele, ou nós estaremos sempre projetando o sagrado através do pensamento. Normalmente, nós não temos abertura
para olhar um rosto de uma criança, de um velho, para olhar um pôr do sol, para olhar o verde de uma árvore, ou as combinações de cores entre o céu e a grama. Nós somos tão embotados nos nossos próprios interesses e no mundo do pensamento, que o sagrado, ele está se manifestando a todo instante, em todos os lugares, mas nós não temos olhos para ver. Eu me lembro de uma música de um cantor brasileiro, chamado Beto Guedes, que ele fala assim: tudo que move é sagrado e remove as montanhas é mais que sagrado. Não é? Então o sagrado, se nós tivermos olhos para ver, nós seremos capazes de ver em tudo. O próprio movimento da vida é algo sagrado, profundamente sagrado. Mas nós, por estarmos submersos no mundo do pensamento, presos nos hábitos mentais de interesses e de autopreocupações, perdemos a toda hora, a todo instante, o sentido do sagrado. Então, a pessoa, para ser religiosa, no meu modo de ver, ela precisa descobrir isso por ela mesma. E ela não vai botar uma placa dizendo eu sou uma pessoa religiosa, nem vestir um hábito necessariamente. Ela vai viver de uma maneira diferente, porque as suas ações vão naturalmente brotar de um centro de consciência diferente desse centro de consciência egoísta que habitualmente governa as nossas ações. E aí não vai haver separação entre esse estado de consciência e a ação. Muitas vezes nós falamos, eu preciso botar isso em prática. Isso já é produto do pensamento. Sri Ram, no livrinho Em Busca da Sabedoria, eu estava até vendo ontem um capítulo que ele trata 3 caminhos em um. E ele fala daqueles 3 caminhos que os orientais falam da yoga, a chamada Bhakti Yoga, que é a yoga do amor, Jnana Yoga, que é a yoga do conhecimento, e a Karma Yoga, que é a yoga da ação. E muitas vezes os próprios orientais veem como caminhos separados, o caminho do amor, o caminho da sabedoria e o caminho da ação. E ele mostra, nesse livro Em Busca da Sabedoria, que a verdadeira sabedoria, ela é ação, naturalmente. Porque a sabedoria sem ação, ela é apenas pseudo-sabedoria. E a ação sem sabedoria é insensatez. Da mesma maneira o amor. O amor verdadeiro, ele naturalmente ele é ação. Porque se não há ação, não há verdadeiramente amor. E todos nós temos, no profundo das nossas consciências, essa fonte poderosa de amor, de energia, de sabedoria. Mas como é difícil abrir uma picada nesse matagal dos pensamentos para chegar a essa fonte de água cristalina, para essa fonte pura que nos renova, que mata a nossa sede de felicidade. Krishnamurti fala que a descoberta do sagrado pode produzir uma grande purificação na nossa vida. O que é diferente de se purificar partindo de uma base do ego, do egoísmo. Ele diz: a mente que descobriu o sagrado
se acha em constante revolução. Não a revolução econômica ou social, porém uma revolução interior, com a qual está a purificar-se infinitamente. Seu atuar não se baseia em nenhuma ideia ou fórmula. Como o rio, ajudado pelo seu enorme volume de água, se purifica em seu curso, assim se purifica a mente após haver atingido aquele estado religioso do sagrado. Em outras palavras, o pensamento, ele é por natureza corruptível. Ele é por natureza egocêntrico. E ele é por natureza anti-espiritual. Eu não digo que nós devemos ser dementes. Pelo contrário, o pensamento precisa funcionar saudavelmente, logicamente, claramente, objetivamente, mas governado por uma consciência bem maior e bem mais sábia do que ele. Se nós descobrirmos por nós mesmos que o pensamento deve ser apenas um instrumento nas nossas vidas e não o governante das nossas vidas, talvez nós possamos colocá-lo no seu devido lugar e usá-lo da maneira adequada, saudável. Quantas doenças existem por conta do pensamento descontrolado? Quantas neuroses, quantas crises, quantas depressões, quanto medo. Tudo isso é resíduo do processo do pensamento não iluminado pela nossa natureza espiritual. Quando nós descobrimos esse espaço que existe no silêncio dos pensamentos e permitimos que dali venha naturalmente a sabedoria, nós nos curamos das neuroses, das depressões, dos medos e de tantos outros problemas que a mente não é capaz de resolver. Vocês já repararam quando a gente tem um problema e a mente preocupada, cheia de medo, cheia de tensão, ela fica pensando naquele problema numa velocidade impressionante e ela não vê solução para o problema. Por quê? Porque nós estamos trabalhando numa dimensão da consciência que é própria do pensamento. O pensamento, ele pode trabalhar numa velocidade muito grande para dissecar, para separar, para analisar, para julgar, para avaliar. Mas essa dimensão, essa frequência do pensamento, vamos dizer assim, igual a gente pode mudar uma rádio de sintonia e sintonizar em outra frequência, eu diria, essa frequência do pensamento dissecador, ela não é necessariamente a frequência da sabedoria. A frequência da sabedoria é aquela em que o pensamento está sereno, em que o medo não está impulsionando o movimento do pensamento, mas que a pessoa observa o próprio medo, deixa de ser governada por ele e ele se vai. Nós podemos mudar a frequência. A mente pode trabalhar em muitas frequências. Nós podemos desenvolver o poder de mudar a frequência dentro das nossas próprias cabeças. A meditação pode ser uma ferramenta, se for talvez bem usada. Importante a gente saber que a meditação não é uma coisa mecânica, porque tudo que é mecânico pertence ao pensamento. E essa dimensão da qual nós estamos falando, que é criadora, tudo que vem dela é espontâneo, não é mecânico. Muitas vezes
A técnica meditativa é como se fosse um trampolim para essa dimensão da consciência, em que você, num certo momento, se abandona a técnica, abandona os mantras, né? Porque você, pelo menos naquele instante, descobriu aquele estado em que você se esqueceu do seu nome, da sua profissão, dos seus afazeres, dos seus interesses, e naquele instante você é uno com todas as pessoas, com todas as coisas, com a vida. Isso não é questão de palavras. Isso é um caminho que cada um pode trilhar por si mesmo. Ninguém pode conduzir ninguém a essa dimensão da consciência. Qualquer livro, qualquer palestra, qualquer descrição, qualquer palavra, pode ser que nem uma placa que aponta para um caminho, mas só a própria pessoa pode descobrir. E não vai ser seguindo as palavras dos livros ou de outras pessoas que nós vamos encontrar isso. Por quê? Porque se nós seguirmos, nós estaremos no mundo do pensamento. E no mundo do pensamento não há essa criatividade genuína, essa dimensão criadora da existência. Então, para que nós possamos tocar essa dimensão, nós precisamos, por nós mesmos, perceber os movimentos da nossa própria mente e do nosso próprio coração e ver que o amor só está onde o pensamento não está. Aliás, esse foi o tema do Congresso Mundial da Sociedade Teosófica no centenário do nascimento de Krishnamurti, em 1995. O tema do congresso foi: onde o eu está, o amor não está. O que é o eu? É esse feixe de consciência que existe dentro das nossas cabeças, que é o pensamento, que nutre e é nutrido pelo pensamento, né? Esse eu sabe muito bem trabalhar para si mesmo, sabe muito bem levar vantagem, melhorar materialmente, subir de vida, mas em termos espirituais, ele é o que nos afasta da genuína espiritualidade. O ego psicológico, esse feixe mental de associações com o nome, com a imagem que a gente vê no espelho, com a profissão, com a família, com o país, esse conjunto arraigado de pensamentos, esse eu é o grande entrave à espiritualidade. E só percebendo como ele governa as nossas vidas e descobrindo que nós não somos o pensamento, que há uma dimensão da consciência além do pensamento, é que nós poderemos colocar esse eu no seu devido lugar, para que ele cuide das coisas materiais, sim, para que ele cuide da nossa alimentação, do nosso vestuário, de tomarmos o caminho correto para o nosso trabalho ou para a nossa casa, que reconheçamos as pessoas adequadamente, que tenhamos uma memória, uma reta memória, não é? Mas, se nós nos interessamos realmente por espiritualidade, por genuína espiritualidade, por algo que seja efetivamente sagrado, nós precisamos dar esse salto. Porque senão, nós podemos ir em qualquer igreja, em qualquer religião, nós só vamos encontrar conformismo. Nós vamos encontrar segurança, mas é uma falsa segurança. Porque a única verdadeira segurança é que, na verdade, não existe segurança nenhuma. Eu não estou dizendo que a gente não deva ter segurança no plano material. Eu estou falando de segurança psicológica.
Na hora que a gente percebe que a vida é um movimento, que a gente não escolheu a hora de entrar nela e nem vai escolher a de sair, e que esse é um movimento natural, e a gente se entrega a esse movimento, nós não iremos mais para as igrejas ou para as relações em busca de segurança. Nós perceberemos que a busca de segurança é mais um truque do pensamento, não é? E que existe uma dimensão da consciência em que é uma segurança natural, espontânea, em que você aceita o movimento da vida como ela é. Então, meus irmãos, para encerrar essa nossa conversa, eu queria dizer para vocês o seguinte: se é possível encontrar o sagrado, esse encontro ele não se dá nem no passado nem no futuro, porque o passado e o futuro pertencem à dimensão do pensamento. Esse encontro com o sagrado, se ele ocorrer, ele só pode se dar no instante presente, no instante em que nós fazemos uma investigação em conjunto, no instante em que nós nos esquecemos de nós mesmos, da nossa autoimportância, no instante em que nós temos olhos para ver a beleza da vida, a beleza das pessoas, a beleza da natureza, o movimento, a beleza desse próprio movimento da vida, a escola que a vida é, a beleza do ensinamento que a vida vem trazendo através das experiências. Na medida que nós tenhamos olhos para ver, nós poderemos descobrir o sagrado e tocar a dimensão em que a vida é efetivamente uma vida religiosa.